Esse é o Vozes do Cosmos, um programa de partilha, de conversa com quem faz a astronomia, com quem estuda astronomia, trabalha com astrofísica e ciências do espaço aqui em Portugal. E a gente tem a oportunidade de saber não só da ciência, mas conhecer as pessoas que estão por trás das grandes descobertas que têm sido feitas aqui em Portugal, das missões que temos participado. E então, fica com a gente que o nosso convidado hoje vai ter muitas boas histórias. O nosso convidado hoje tem um percurso muito interessante. Então, ele fez a licenciatura aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o mestrado também, e teve uma experiência de um doutoramento fora, em Paris. Ele trabalha na área dos planetas e está envolvido em muitos projetos especiais importantes a níveis europeus, eu diria mundiais, porque são mesmo importantes. Além do mais, é um querido, toda a gente que está perto dele gosta, é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço, e essa eu sei que é uma característica que quando a gente lembra dele, a gente tem que falar disso. Pedro Machado, seja muito bem-vindo. Cá estou, ao vosso dispor e com imenso prazer, claro que sim. Muito bem, Pedro. Conheço o Pedro já há algum tempo e, e a gente às vezes conversa um pouco ali na cozinha do observatório, na fila do micro-ondas. Geralmente acontecem as conversas, né? Também, exatamente. Na fila do micro-ondas, assim nunca me tinha lembrado. Na fila Boa, do micro-ondas. é isso. E dessas indas e vindas de conversa, cada vez mais fui descobrindo pequenas pílulas da sua vida. E queria começar um pouco de onde veio, que é dos Açores. E eu sei que, pelo menos quando eu estive nos Açores, estive em Santa Maria, lá venta, tem muito vento. E como é que foi essa transição dos ventos dos Açores para os ventos em Vênus e em outros planetas do Sistema Solar? Os ventos são variáveis, como geralmente são, aliás. Mas eu diria que por trás até dos ventos, é verdade que eu também estudo os ventos e a dinâmica e a composição das atmosferas de vários corpos do Sistema Solar e também dos exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas, mas há uma coisa que também tem a ver com a atmosfera e nos Açores, que é um paradoxo incrível, que é, Então, como em geral as pessoas sabem, os Açores, o mais comum é estar nublado. Então, como é que uma pessoa, como é que uma criança, que eu tive o nascer desta vocação muito cedo, como é que, em geral, nós costumamos dizer que está de capacete, que é completamente coberto de nuvens, sim. não se vê nenhuma constelação, nem a constelação do boi, quer dizer, literalmente nem se vê um boi. E como é que, não vendo as estrelas na maior parte dos dias, nasce esta vocação para a astrofísica e para a astronomia? É porque nem sempre está nublado. E às vezes, quando aquele véu de nuvens sai e há um céu muito límpido, esplendoroso, fabuloso, fantástico, e que me fez sonhar, e que me fez querer ir mais além, querer ir conhecer aquelas estrelinhas, e ficava às vezes à noite a olhar para o céu, quando se podia ver as estrelinhas, não é? Pois. E com um gosto enorme, até hoje, continua, não perdi nada. Olha, e isso é fantástico, não perder essa curiosidade de criança. Acho que o cientista tem o privilégio de, pelo menos, manter um pouco disso, né? Fala em curiosidade, eu gosto de descambar um bocadinho nas coisas. É que tu Vamos. falaste do micro-ondas e isto tem a ver com a física e tem a ver com um bocadinho com a astronomia. Eu Sim, estava no Porto, na altura, numa conferência e conheci um senhor inglês chamado Sir Brian Pippard, ok. que ele foi importante para a cobertura de radar
usando micro-ondas na Grã-Bretanha na altura. Uhum. E ele contou-me que houve um dia que ele estava a fazer os seus testes e tinha o emissor de micro-ondas. Nós conhecemos na fila do micro-ondas, tem que estar aqui nesta conversa que nos liga. E Claro. então ele ia dar milho aos pombos, porque ele tinha pombos, então tinha um frasco com milho que ele deixou em cima da bancada. Ok. E quando foi fazer não sei o quê, lá do experimento, da experiência que estava a fazer, deu um toque e o emissor de micro-ondas voltou para o frasco onde estava o milho. E o que é que aconteceu? Não Cheira houve cinema, não houve, mas estalaram as pipocas. E isto, eu estou a falar da base, pelo menos contada por ele, Aham. é na primeira pessoa, um velhote fabuloso, daqueles que marcam a diferença, que ajudam num jovem que já gosta de perceber e compreender este prazer inaudito de perceber o que é que está por trás das coisas, e a pessoa que desenvolveu a ligação, por um lado, de ter protegido a Inglaterra dos ataques aéreos, etc., com a rede de radares, e além disso, a aplicação, que nós chamamos em ciência um spin-off, para nós aquecermos as coisas, quase toda a gente usa todos os dias, eu uso todos os dias, Uau. e está ligado com a astronomia e a astrofísica. Ele dedica-se a aplicar a física, ele já era velhote na altura, a aplicar a física para fazer brinquedos, novos brinquedos. Uau. E alguns espetaculares. Isto não tem nada a ver com a astrofísica, Uau. mas tem a ver com este sonho. E como há um poeta que também era professor de física, que é o António Judeão, que dizia, António Judeão como poeta, Rome de Carvalho, o seu nome do bilhete de identidade Ok. na altura, que o sonho comanda a vida, num dos poemas dele. E acho que é isso. Se vamos falar de percursos e isso, vamos falar muito de sonhos. Os sonhos que comandaram a vida e que fizeram saltar lume dos olhos. Com certeza. E é claro que os sonhos me lembram o Natal. E sabe que no Brasil, o que tem aqui chama de bola de Berlim, lá chama-se sonho. Ora, É. já estamos nas coincidências, isto só pode correr bem. Isso é um Claro. alinhamento cósmico De certeza, né? E planetário, neste caso. e planetário. Que vamos ter este ano mais um alinhamento planetário dentro de É? uns meses. Sim, Ok. sim. Pois, sobre isso que falou do senhor dos micro-ondas, eu gosto muito de trazer isso para as pessoas que ainda não saibam, é que muita da descoberta científica, que é às vezes questionada pelo grande público, e com razão, por que vamos gastar tanto dinheiro nessas coisas se não temos problemas aqui, doenças e tal, investir lá? O que as pessoas não sabem é que as descobertas científicas inicialmente podem nascer como apenas escrever os fenômenos da natureza e como que eles se comportam e tal, mas depois produz muito resíduo, digamos, bom, que é a tecnologia, que é usada justamente depois para voltar para aqueles problemas iniciais, né? Então, a astronomia está sempre nessa fronteira, né? De, ok, precisamos observar coisas, não temos equipamentos. Vamos fazer os equipamentos e descobrir as coisas. Alguém vem depois como que a gente usa essa ciência que foi desenvolvida? Olha, e nós dois temos de certeza aqui que estamos aqui sentados, coisas que têm a ver, por exemplo, com a as missões espaciais da ida à Lua. E exatamente o que estás a referir, a questão dos spin-offs, das aplicações tecnológicas depois, e que nós não nos lembramos, por exemplo, quando usamos um velcro, e o velcro foi inventado para os astronautas que foram na missão Apollo à Lua. Porque imagina se eles tinham que pôr botões Ui. e que não dava jeito, com aquelas luvas que parecem umas patas de urso. Pois Não que não dá tem um jeito. movimento fino, né, dos dedos, sim, sim. Não dá jeito, mas imagina, com o velcro é uma coisa incrível, não é? É. Aí já de vez o velcro foi inventado por um português que trabalhava para a NASA na altura. Português? Sim, trabalhava para a NASA, Uau. era de origem portuguesa. Uau. É inacreditável, não é? Coisas que a gente não sonha, mas, por exemplo, os refletores que nós utilizamos nas bicicletas foram inventados também na ida à Lua. Aliás, estão vários refletores neste momento na Lua que são utilizados para, lançando um laser muito potente para a Lua, há uma reflexão e nós conseguimos medir que a Lua se está a afastar muito pouco, 4 centímetros por ano, mais ou menos, mas todos os anos está-se a afastar um bocadinho da Terra. E
por enquanto, nós temos uma coisa fantástica que é, no céu, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho angular. O mesmo tamanho. Quer dizer que a Lua pode tapar o Sol, pode haver um eclipse do Sol, como vai haver em 2026 um eclipse Sim. total do Sol em Portugal. Fantástico, fantástico. Que vai ser mais visto na parte norte de Portugal, se não me engano. Lá, Fronteira com a Espanha, mais ou menos. em Espanha, mais a norte vê-se melhor, ou mais tempo, mas em Portugal vê-se um eclipse total em norte de Bragança. Mas não fiquem tristes, porque mesmo em Lisboa, no Algarve, vamos ver uma percentagem bastante grande do eclipse. Ou seja, uma grande percentagem do Sol vai ser tapado, vai ser ocultado pela Lua. Quer dizer que fica mais frio, fica mais escuro. Portanto, nós temos esta sensação do eclipse. Não fica de noite completamente, Claro. como quando há um eclipse. Mas estamos a falar de bicicletas. É Estávamos. incrível, porque as missões espaciais, para lançar uma missão espacial, a exploração espacial, tem tudo a ver com as bicicletas. É incrível, não é? Com as bicicletas? Com as bicicletas. Então. Agora as pessoas devem estar a pensar, o vinho deve ser bom, andaram a abusar no O que tem nessas canecas aí? O que é que está ali na caneca? Não sei, não sei. Mas toda a gente sabe que quando nós começamos a andar de bicicleta e andamos devagarinho ou estamos parados, é mais difícil nos equilibrarmos. Claro. Quando começamos a andar mais rápido, é muitíssimo mais fácil nós nos equilibrarmos na bicicleta. Isto tem a ver com uma coisa que os físicos dizem, uma palavra horrível, que chama-se a conservação do momento angular. E que faz com que o eixo das rodas fique estável quando já tem alguma velocidade. Ora, nós usamos o mesmo princípio, que chama-se o princípio do giroscópio, para manter a atitude, a direção que tem, por exemplo, um foguetão para subir. Para manter a verticalidade ou a direção que se quer dar ao foguetão ao subir, ou para uma sonda espacial que está na órbita de Marte, por exemplo, e que tem que ter estes giroscópios para manter a direção. Portanto, estão a ver, isto, a exploração espacial é como andar de bicicleta. Olha, fantástico, é verdade. É como andar de bicicleta. É como andar de bicicleta. É. E falar então em andar de bicicleta. Tinha bicicleta nos Açores quando eu era jovem? Bem, a gente não, nos Açores não vive na idade da pedra, não é? Não, estou a As dizer porque coisas- às vezes a pessoa não tinha bicicleta. Mas o Pedro tinha? Ok, tinha bicicleta. E eu também brinco, não é? Porque é verdade que as coisas chegam sempre com uma decalagem, ou seja, com um atraso Claro. em relação, pelo menos quando eu era jovem, quando era Pois eu acho que criança. hoje não deve ter mais tanto essa. Agora sim, nós já estamos na aldeia global, não é? Na globalização absoluta. Agora são eventualmente dias ou horas até. No meu tempo, não, as coisas demoravam uns meses a chegar. Portanto, a pergunta fazia sentido. Mas sim, tinha bicicleta. Pois. Claro, tinha que aprender o giroscópio, não é? Tinha aulas práticas de conservação de é momento isso. angular. Portanto, já estava a treinar para a construção de missões espaciais. Claro. É claro que eu ia perguntar isso. Então, já era um miúdo curioso e já pensava efetivamente em ir para a área das ciências? Ou como é que foi esse período de curiosidade da infância? Já disse que em noites especiais que se abria o céu e podia se ver coisas. Já tinha essa inclinação para ir para a ciência, ou se calhar já não sabia dar nome a isso, apenas era um fascínio pelo céu? Havia o fascínio, e eu lembro-me, por exemplo, de ter visto uma estrela cadente. E tinham-me dito que era uma estrela cadente. E eu pensei, então caiu uma estrela, que pena. Vamos ficar com o céu mais pobre, com menos estrelas. Espero que não caiam muitas, porque senão daqui a alguns dias não há mais estrelas no céu. Até parece uma música, não é? Já não há mais estrelas no céu. Mas depois, pelo menos aquelas que eu conhecia, porque eu ia com o meu avô, ele dizia, sabia o nome das estrelinhas e ensinava-me. Eu pensei, mas não falta nenhuma. Então devem-me estar a enganar, eu quero perceber melhor isto. Então fui à biblioteca à procura de um livro. Ok. O primeiro que eu peguei não percebi nada, não sabia se era assim, se era ao contrário. Mas depois havia um para crianças que eu comecei a perceber. E tenho uma coisa que gostava de partilhar aqui. Sim. Eu, quando era muito criança, o meu avô, nós éramos muito amigos. E, Olha. muito amigos. Amigos? Muito amigos. Ok. E ele tinha estufas de ananases, dos ananases dos Açores.
Ok. E então eu aprendi o métier lá dos estufeiros, como nós chamamos lá nos Uhum. Açores, e ele dava-me uma moedinha quando eu o ajudava. Havia sempre alguma reciprocidade. Ok. Mas era uma bondade. E eu fui juntando as moedinhas. Claro. Com estas moedinhas eu comprei um livro, que ainda tenho hoje. Eu teria comprado um rebuçado. Pois, eu não digo que não tenha comprado também, mas comprei um livro. Uhum. Porque eu gosto sempre de viver com projetos, preparar as E esse coisas com o tempo. livro do quê? É um livro sobre o sistema solar, que ainda tenho hoje. Eu não havia volta a dar. Que fantástico, Pedro. Como é que eu Que podia me safar? fantástico. Não havia maneira. Já estava com aqueles bichos que ficam presos por um pé no laço e ficam pendurados na árvore. Eu já não tinha maneira de me safar a isto. Sim, Era sim. muito forte. Ainda tenho um livro hoje com Uau. imensas imagens da Viking a Marte, Ok. coisas que eu hoje estou a estudar. Fantástico. Hoje é incrível, não é? Parece que é como se fosse uma espiral. Estou a passar pelo mesmo sítio, um bocadinho mais acima, mas que parece que dei uma volta e algumas das coisas, como sei lá, Canis Majoris, que é um grande Uhum. desfiladeiro em Marte, etc., que eu estou a estudar hoje e que eu vi quando era criancinha. E que É hoje incrível. e o Pedro tem a oportunidade de contribuir com mais conhecimento para esses planetas, para essas coisas. Então, se calhar um livro recente de criancinha já pode ter informação adicional que antes não tinha, que o Pedro está envolvido, Eu devo dizer que estou-me a derreter agora completamente, porque ainda não tinha pensado nisso, mas espero que sim. não é? Espero mesmo que sim. Não é. Eu acho que todos nós, ninguém faz ciência sozinho. E, claro, contribuir, nem que seja com 50 cêntimos para a história da ciência e dar um contributo, porque eu acho que o que é importante é trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, gosto muito de trabalhar com outras pessoas Uhum. e realmente faço isso, tenho esta sorte de trabalhar com outras pessoas, que é um prazer enorme. É verdade que estou ligado neste momento a 2 missões espaciais. Sim. Grande coincidência. Isto deve ser mais uma vez um sinal dos astros, porque há 3 semanas eu estava na Alemanha, no centro de treino de astronautas da Agência Espacial Europeia, Ah, num encontro de 2 missões espaciais que eu faço parte. Uma delas, eu estou na direção da missão, que se chama Mars Express, e que já está, imagina, há mais de 25 anos na órbita de Marte. uau. A outra que se chama-se ExoMars, e tinham-me convidado para aplicar técnicas semelhantes que eu estava a usar na outra técnica, nesta nova missão chamada ExoMars. Nova, quer dizer, era nova para mim. E então eu fui promovido, por uma razão muito má, devo dizer, por causa da guerra. Hum, Porque a missão ExoMars é uma missão entre a Europa e a Rússia. ok. Ainda hoje tem, no logotipo da missão da ExoMars, se virem, Uhum. tem de um lado ESA, a Agência Espacial Europeia, Ok. sigla em inglês, e do outro lado tem Roscosmos, que é a Agência Espacial Russa. Uhum. Só que por causa da guerra, nós infelizmente, pelo menos de uma maneira institucional, não podemos colaborar diretamente. Ok. E não há muitos especialistas em atmosferas planetárias. Uhum. Não há. E então eu fui convidado, apesar de ser por uma má razão, mas enfim, a poder estar mais próximo de preparar as próximas observações, fazer observações das ideias que eu tenho, que é giro, imagina, eu tenho a ideia que quero procurar saconchinhas, por exemplo, numa certa praia de Marte. Uhum. Porque agora não há oceanos, mas parece que no passado houve um oceano em Ok. Marte. E se a gente encontrar uma conchinha, aí eu vou ficar famoso, é? Vai. Portanto, esta nossa gravação depois, isto vai valer muito, é? Já está a Temos, valer muito. mas imagina, eu nunca vi nenhuma conchinha em Marte, devo dizer, mas nós andamos à procura, não é das conchinhas, claro, mas Uhum. como é que a vida apareceu? Como é que Uhum. estas coisas podem ter sido geradas no passado? Como é que Uhum. evoluíram? E são alguns dos estudos que nós estamos a fazer, quer com a Mars Express, quer com a ExoMars, até também utilizando os grandes telescópios Ok. da Terra. Para já, uma pergunta de curiosidade. ahm, já que você tem, digamos assim, vou falar de uma maneira mais simples. Já que você tem esse, vamos usar a palavra, poder
tem essa responsabilidade. Como que é na prática você poder aqui no computador, não sei como que funciona, dar uma série de comandos ou pedir para alguém dar uma série de comandos e saber que lá em Marte a coisa apontou para algum outro sítio e vai capturar coisas. Como que é isso, assim? Davi, seremos almas gêmeas? É que há bocado eu queria dizer a pergunta que tu me estás a fazer agora. E Uhum, depois eu fiquei com um bocadinho de vergonha. Eu sou tímido e por isso ok. depois fiquei calado. Mas essa é uma sensação. Eu costumo dizer que são as medalhas, o poder, isso não me interessa nada, Uhum, mas o conhecimento e, por exemplo, olhar pela primeira vez para uma coisa que nunca nenhum ser humano viu e eu uhum, estou a ver pela primeira vez. Pode não ter interesse nenhum, uhum. mas eu estou a ver pela primeira vez e dá assim um frisson, dá assim Dá, claro que um dá. arrepio. Claro que E dá. tem a ver com o que tu estás a dizer de nós decidirmos. Posso usar, agora vamos saltar um bocadinho de Marte, um exemplo concreto. Claro. Daqui a 4 dias, 3 dias, Então. daqui a 3 dias, nós vamos estar aqui no observatório, eu e a tropa planetária, com alguns dos alunos do nosso grupo de investigação, vamos estar a fazer observações de uma lua, uma das luas galileanas de Júpiter, Ah, ok. que é uma das que Galileu viu usando a sua Um luneta, dos seus alunos tinha me dito dessa observação que e. estamos a preparar Yeah, agora. sim, sim. Que nós ganhamos esta observação e vamos estar a observar. Chama-se Io, que é um planeta, é uma lua, mas é Uhum. uma lua que tem vulcões ativos. Aquilo é mesmo, e Ativos? tem neste momento Ok. vulcões ativos. E nós vamos estar a estudar estes vulcões ativos daqui a 2, 3 dias. Uhum. Aqui, vamos estar aqui com um telescópio que está no Chile, é o Ok. maior telescópio do mundo, chama-se o Grande Telescópio, Very Large Telescope, e VLT? o VLT, e vamos estar para cá está Portugal e nós temos acesso Uhum. cá, qualquer jovem que se interesse por ciência cá Uhum. em Portugal tem a sorte que eu também usufruo neste momento Claro. de Portugal pertencer à Agência Espacial Europeia, Uhum. que me permite, por exemplo, estar em várias missões espaciais e ajudar a construir. Porque estes projetos são feitos de sonhos primeiro, como estávamos Uhum. a falar há pouco dos sonhos, e depois a realidade é vamos colocar tijolos nesses sonhos para Uhum. construir, na verdade, estas missões. Portanto, por um lado, Portugal pertence à Agência Espacial Europeia, por Uhum. outro lado, pertence ao chamado Observatório Europeu do Sul. Uhum. Portanto, qualquer um de nós tem acesso a poder usar os maiores telescópios do mundo. Às vezes nós temos que viajar para muito longe para podermos usar Uhum. estes telescópios. O que tem piada também. Tem muita piada e há histórias incríveis de observações que Imagina. já passei, já tenho muitas lembranças destas aventuras, mas hoje também podemos fazer uma ligação segura por computador e é como vamos fazer agora daqui a uns dias e vamos estar Uhum. a observar esta lua fantástica, onde há os vulcões, como há nos Açores, como há na minha terra. Cá estou eu a dar uma volta e os Pois. vulcões que eu via nas Furnas, que é numa parte da ilha de São Miguel onde eu nasci, e agora vou estudar noutro mundo, numa lua que está à volta de Júpiter, longíssimo de nós, a Uhum. milhões de quilómetros de nós. É espetacular. Por... Vou me dar o direito de fazer também uma volta dessa, uma conexão dessa. Vai ser menos rebuscada. Mas Pedro tem a ver também com a palavra pedra. Talvez venha do mesmo radical da palavra. E sei que tem, com todos meus amigos geólogos e planetários. Ó, me deem a licença poética. Existe uma pedra, uma rocha, um meteoro com seu nome. Oh, Como é que foi essa história? é uma história gira. É uma história gira porque é uma história de amor. Agora vamos Então, abrir aqui um romance. uau. Então, ah, eu estudo essencialmente os planetas. Estudo algumas luas também, mas essencialmente os corpos maiores, as atmosferas, etc., no sistema solar, como disse, e os exoplanetas. Mas ah, eu também fazia estudos de pequenos corpos de asteroides no sistema solar,
mas era um trabalho ao lado, porque eu gosto muito de usar os pequenos telescópios Uhum. e temos um grupo em que fazíamos observações de quando um asteroide passa em frente de uma estrelinha que chama-se uma ocultação estelar. Tem algo a ver com o trabalho dos astrônomos amadores Sim, ou... sim, sim, Ok. tudo, tudo. Eu Então gosto telescópios não profissionais, digamos não assim? profissionais Ok, e também profissionais, mas eu claro. gosto muitíssimo de Uhum. trabalhar com os astrónomos amadores. Aliás, eu disse que era uma história de amor, tinha que mais uma vez o radical da palavra amador é porque ama, não é? É porque Uhum. dedica muito do seu tempo e do seu tempo Aham. a ter os seus Tempo. telescópios e alguns dos meus amigos astrónomos amadores têm equipamento fabuloso. Mas porquê que isso é tão importante? Porque a zona onde passa a sombra que faz o asteroidezinho a passar em frente a uma estrela é uma zona muito pequena. Nós Uhum. chamamos o cone de sombra, é muito pequeno. E por isso nós temos que carregar os telescópios às costas, às vezes literalmente às costas, e para sítios inauditos no meio das montanhas, viajar, levar estes telescópios para poder fazer estas Uhum. observações. E como não era a base do meu trabalho, eu oferecia em contínuo os dados das observações que nós fazíamos Uhum. aos colegas que estavam mesmo a fazer este, estes estudos. E então, a minha revelia, sem eu saber nada sobre este assunto, eles juntaram-se Hum. e propuseram, lá está o ato de amor, propuseram em segredo atribuir o meu nome a um asteroide que está na cintura de asteroides. Uhum. E eu não sabia, não. Até que um dia tocou um telefone e eu atendi e disseram em inglês: a partir deste momento o seu nome brilha no céu. E como nós temos Aí você na muitas. hora acordou, será que eu morri? Não, o que eu pensei, sabes? O que eu pensei foi: estamos fartos de ouvir chamadas de phishing, a tentar sacar os dados e dizer, Claro, claro, claro. muito obrigado, com certeza. E eu ia desligar, e do outro lado, e isto tudo em inglês, hein? O que eu estou a dizer era tudo em inglês. Disseram: olha, eu sou o não sei quantos, que eu conhecia o nome. Uhum. Eu sou o presidente da Associação Internacional da União de Astrónomos Internacional. E é verdade o que eu estou a dizer. E eu conheci Uau. o nome. E disse, espera aí. Foi por telefonema isso. Depois saiu a seguir. Os Mas, meus amigos mas a depois notícia começaram. veio por telefone. Sim, ele Uau. ligou-me e eu não sabia nada ainda. E eu pensava que, óbvio, isto não pode ser verdade. E depois começaram a chover telefonemas dos meus amigos. Olha, fomos nós que propusemos, só que só te queríamos avisar se realmente fosse aceito. E foi aceito por unanimidade. Então, há um asteroide na cintura de asteroides bem grande que dizem que é muito feio, parece o osso de um cão. Há quem diga que sai ao pai. E que tem o meu nome, é o asteroide Pedro Machado. Mas não se preocupem que não vos cai em cima da cabeça, que ele é muito bem comportado. Mais bem comportado do que este que está aqui na vossa frente. É Ok. muito bem comportado. Mas nem imaginas o que eu tenho que pagar do IMI, do imposto, porque é caríssimo agora. Estou a brincar. E... Mas dizem que tem muitas terras raras Ah, é? Ah, isso e interessa, metais hein? Isso preciosos. interessa. Portanto, qualquer dia temos que nos unir para fazer aqui uma pequena empresa para fazermos Pois. mineração espacial. Ou quem sabe fazer um T1 ali para Vamos férias na. lá. Em platina, de preferência. Uau, pois. Então. É verdade. E então, Pedro sempre foi ligado ao sistema solar ou durante o mestrado, doutoramento, passou por alguma outra área da astronomia, astrofísica? Bom, eu comecei por estar essencialmente ligado aos planetas do sistema solar. Uhum. Lembra-te, o livrinho com as moedinhas do meu avô era sobre o sistema solar. Então tinha que cumprir aquele sonho, tinha que estudar como é que seria o nascer do Sol em Marte. Será que há arco-íris em Titã, que é uma lua de Saturno? O que é que chove em Vênus, que é Uhum. ácido sulfúrico? E isto Uau. eram coisas que me interessavam imenso. Então, Uhum. na verdade, eu comecei por estudar questões ligadas ao sistema solar, que ainda há muitas perguntas em aberto, Uhum. e a partir daí fui um pouco mais longe com os meus colegas do Instituto de Astrofísica, que são especialistas nos exoplanetas, e estou muito interessado agora em estudar também
as atmosferas desses outros mundos. Os asteroides foi um bocadinho um fé divera, um bocadinho um tema que colou. Eu tenho que partilhar contigo uma coisa, Então, porque tu tens, eu sei que tu já és português, já cantas o fado e tudo, não é? está quase lá, pá. Estás quase, quase, Quase. quase, quase. Mas um colega e grande amigo meu do Rio de Janeiro, Ok. que fez uma descoberta interessante em astronomia sobre pequenos corpos. Há um corpo chamado Chariklo, que é um asteroide, e ele descobriu que tinha anéis à sua volta, um pouco como os anéis à volta de Saturno. Em um asteroide. Sim, Uau, ok. já de grandes. Na verdade, é um corpo quase do tipo transneptuniano, já é Ok. um corpo um bocado Uhum. maior. Mas então eu fui com ele, estava a falar nele, eu fui com ele fazer observações em Cabo Verde, em que tivemos que levar Uhum. os telescópios às costas e depois faltou a luz. E nós precisávamos, para as câmaras, ter eletricidade. Claro, E então. a ligação com as pessoas locais foi lindíssima, porque nós tínhamos dito: é isto, se falhar a luz, que andava a falhar a luz Uhum. de vez em quando, isto vai ser uma coisa, uma complicação. E as pessoas foram tão queridas, tão simpáticas, que foram buscar um gerador, puseram um gerador para nós podermos Olha ter só. garantido que nos salvou a observação, ainda para mais. Olha só. E nós, que eu gosto, acho que deve sempre haver alguma reciprocidade. Claro. Nós combinamos que no dia seguinte, quem quisesse ir até à zona onde nós estávamos a fazer as observações, que era perto da praia, que nós íamos fazer uma palestra para toda a gente. Íamos Fantástico. mostrar, tivemos a mostrar às pessoas e às crianças os anéis de Saturno Uau. e as nebulosas e foi fantástico. E ainda hoje eu e o meu amigo o Braga Ribas, Uhum. ainda hoje ficamos muito amigos do Uhum. coração. Mas há uma data de. Estavas a perguntar ao longo do tempo e a ligação ao sistema solar, mas gostava, se puder, gostava de falar um bocadinho Claro. uma expedição que nós fizemos há uns anos, Sim. porque Vênus passou em frente ao Sol, que Uhum. chama-se um trânsito de Vênus. Passou em frente ao Sol e a próxima vez que vai passar é daqui a quase um século, daqui a quase cento e tal anos, à Ok. volta disso. Quase 100 anos. E por isso nós tínhamos que fazer aquelas observações porque tinha algum interesse científico. E então nós fizemos um projeto internacional e alguns de nós fomos observar na Mongólia, imagina, Uau. e outros estiveram na Austrália, outros estiveram no Tahiti. Eu estive Na Índia? na Índia com o meu amigo João Retré, que é um Um excelente querido. astrónomo É um querido. e um querido amigo. E nós estivemos em Udaipur, no Rajastão, a observar e tivemos que levar os telescópios até lá. Imagina, passar nas fronteiras com uma data de tubos e maquinaria. Pensavam logo, deve ser uma bazuca. Isto são armas de certeza. Portanto, a quantidade de peripécias que nós tivemos até chegar a bom porto, a Udaipur, foi uma coisa inacreditável. Por fim, conseguimos fazer observações Uhum. positivas de Vênus a passar em frente ao Sol, que tem muita importância para estudar as atmosferas. Uhum. Nós vemos a atmosfera iluminada como se fosse um anel, que é Uau. a luz do Sol a passar através da atmosfera que ilumina, como se fosse um anel, uma Ah, ok. auréola. Uhum. E nós estudamos depois, fisicamente, em espectroscopia Uhum. de alta resolução, nós conseguimos estudar esta luz e conseguimos estudar os componentes minoritários da atmosfera de Vênus. Isto é muito parecido com o que se faz nos exoplanetas, com o método dos trânsitos. Uhum. Por isso, publicamos no ano passado um artigo científico exatamente baseado nestas observações. Fantástico. Ora, Fantástico. E contando um pouco disso tudo, com essas viagens e essas experiências em outros lugares, sei que a própria astronomia, então, deu oportunidade para o Pedro de ir para muitos lugares. E sei também que numa atividade anterior, o Pedro também teve a oportunidade de conhecer muitos lugares. E quando eu falo lugares, inerentemente conhecer muita gente. Então, imagino que o Pedro teve contatos desde senhores que hoje temos o micro-ondas por causa dele, ou
nativos de uma determinada região e pessoas com histórias e fundos tão diferentes uns dos outros, mas que no final de tudo são todos seres humanos. E eu percebo nitidamente, Sim. e eu percebo isso nitidamente no Pedro, como você costuma tratar toda a gente de maneira humilde e igual. Eu percebo muito isso. E os seus alunos também, quando a gente conversa, é sempre dizer, o Pedro é muito generoso. Mas eu pago bem a eles para dizer estas coisas boas de mim, não é? Não há nada gratuito, não é? É verdade que eu tive, ainda tenho, este fascínio pela diversidade do ser humano, não há dúvida nenhuma. Pela diversidade, mas se calhar partilhando convosco, aqui uma ou duas peripécias, Por favor. se calhar é mais fácil eu passar a imagem que eu tenho, que é, por um lado, e para vocês perceberem que o infinitamente grande, este infinito que está para fora do ser humano, liga-se no nosso cérebro, no nosso espírito, liga-se com infinito para dentro do ser humano. São dois infinitos, eu não sei qual o maior. E como eu sou muito curioso, por um lado eu gosto muito de estudar o universo, mas também estudar o ser humano, perceber a lógica do ser humano. Como é que nós nos adaptamos a ambientes tão diferentes. E eu, durante muitos anos, décadas, acabei por funcionar um bocadinho como se fosse um antropólogo amador. Sim. E fiz muitas viagens, realmente eu viajava sozinho, mas quem viaja sozinho nunca viaja sozinho, porque nós estamos assim disponíveis para contactar com o outro, Pois. porque estamos sozinhos. E eu também fazia fotografia e escrevia. E então escrevi sobre Quanto tempo foi esse período nessa atividade? uns 20 a 30 anos. Uau. Alguns já com superposição com a astronomia astrofísica. De vez em quando eu tiro um bocadinho de tempo para sair das ruas principais e ir-me perder outra vez nos confins Imagino que deve ser tantas histórias que isso devia ser documentado de alguma maneira. Tenho alguns livros sobre o que estou a referir. Estamos em África e eu gostava de refazer os passos de um aventureiro português, na altura, mas do lado, diria eu, científico, Ok. que nasceu na mesma cidade que eu, em Ponta Delgada, nos Açores, Ponta Delgada. chamado Roberto Ivans. Ok. Então, este explorador, eu prefiro dizer explorador aventureiro, este explorador, essencialmente científico, fez uma viagem cruzando a África a pé, de Angola à contracosta. Uau. E eu refiz a viagem dele. A sério, Pedro. Mas eu gosto de fazer tudo ao contrário. Em vez de fazer de Angola à contracosta, eu fiz da contracosta até Angola. A pé. E então estamos no meio do Kalahari, com um povo muito antigo, uma etnia humana muito antiga, que são os Busquímanos, ou o povo San, que são incríveis. Eu adoro este povo. É uma sabedoria, uma ligação com a natureza, de correção na ligação à natureza e entre as pessoas, que eu adorei. A vida é muito dura. E que falam com estalidos, falam de Kung, por exemplo. Eu tive que aprender um bocadinho. Tenho a impressão de já ter visto 30 alguma e tal, reportagem. 30 e tal estalidos diferentes. Claro que eu Uau. aprendi só o básico para mostrar respeito pela língua deles, Claro. obviamente. E tinha uma pessoa que ia comigo que sabia a língua deles e que conseguia passar por uma das línguas que eu falo. Mas passar o Kalahari a pé é obra. E eles geralmente são baixos de estatura pequena. E um deles, um velhote, fartava-se de se zangar comigo. Então, quando me traduziram, porque aquilo era muito rápido, não percebia nada, obviamente. Claro. E disse, porquê é que tu, tendo umas pernas tão grandes, andas tão devagar? Porque era sempre o último, ficava a fotografar não sei o quê. Claro. E também partilhando coisas incríveis das pessoas, que é, ficávamos à noite a ver as estrelas e os desenhos que eles faziam das constelações Eram diferentes eram diferentes, ou pois. davam outro nome
Ok. Ou os grupos de estrelas faziam outros desenhos. Uhum. Geralmente eram mais ou menos as mesmas grupos de estrelas, mas que davam outros nomes. E lembro-me, por exemplo, estarmos à noite no meio do Kalari, estava a escurecer e apareceu um leão. E não há árvores para a gente subir. Espera aí que eu tava tão imerso na história, parece que o sangue até saiu do... Olha que a mim Que, também saiu, que tal e clímax qual. foi esse, ok? Mas mesmo. E então o que é que eles fazem? Os velhotes, os mais frágeis, as crianças ficam no centro, e então, à volta, fazem uma roda, Ok. todos de braços no chão, e talvez Com as fazem uma faces viradas para canção fora da roda ou para com os dentro? pés virados para fora, Ok. e todos a bater com os pés, e de vez em quando levantam-se e sentam-se, como se fosse uma enorme aranha, e a cantar, e E a com uns fazer gritos, barulho. sim, e a bater com os pés no chão, e o leão de lá volta um bocado, pensou, este bicho é muito grande, deve ser muito mau, e acabou por se ir embora. Claro que eu apanhei um dos sustos da minha vida. Eu imagino. E agora de repente saltamos para a Papua Nova Guiné. Estavas a falar na diversidade e a Papua Nova Guiné para mim é a última fronteira do mundo, não é a Amazónia. A Amazónia, onde eu também estive, é incrível em termos de natureza, sem dúvida, mas em termos étnicos, a Papua Nova Guiné tem mais de 700 línguas diferentes. Uau, É uma coisa, línguas, não são dialetos, são línguas. uau. Há grupos humanos lá que nunca se encontraram. Então, se posso contar duas coisas pequeninas, Por favor. que é as medalhas da vida, por resto não me interessa nada. Estas coisas, sim, interessam, que é, eu fui à procura de um chamador de tubarões. Chamador de Um tubarões. chamador de tubarões, que é Ok. um xamã, há vários xamãs nas ilhas no mar de Bismarck, à volta da Nova Irlanda, por exemplo. Uhum. E eu estava à procura de um senhor chamado Tselam, espero que ainda esteja Uhum. lá, eu não sei, já não sei dele há muitos, muitos anos, porque eu tinha lido e tinha visto um trabalho do comandante Jacques Cousteau que ele tinha feito sobre os chamadores de tubarões, podem ver e vão encontrar, vão se perguntar ao Google, vão de certeza, ou ao ChatGPT, vão de certeza encontrar isto que eu estou a referir, e que vai aparecer o meu amigo de Ceilão. E eu tive dias num barquinho à vela à procura de onde é que ele estava, onde é que ele vivia, onde é que são milhares de ilhas. E por fim, Dias a procurar a procurar do o céu, endereço, digamos assim. o endereço, que é a terceira palhota a contar da linha do mar, Então, mais para a esquerda, debaixo daquela árvore frondosa. Oh, mas ao fim de alguns pois. dias, imagina, eu consegui encontrá-lo. E fiz uma das piores coisas que eu fiz na minha vida até hoje. Ah, então. Que é, ele disse, que queres ver? Anda comigo, vamos fazer o ritual do chamador de tubarões. Então eles acreditam que quando um ser morre, ele pode passar para uma espécie de paraíso, nirvana, não sei o quê, mas tem que haver uma estrutura, uma iniciática pelas mãos do xamã. Então, como é que isso se faz? Fomos numa piroga com um flutuador ao lado e com um rattle, que é com cascas de coco, que ele na superfície, é como um chocalho, ele teve lá a agitar a água para atrair um tubarão maco, que tem uma ponta branca, um tubarão dos recifes, e depois ele, ao alinhar o tubarão com um tubarão de 4 metros, para aí, quer dizer, para mim eram para aí 30 metros. Mas a gente não tá falando de um cação, né? Não, é um cachorrão mesmo, mete tubarão no assunto. E então eu consegui estar, não perder os sentidos, não desmaiar, mas lá o senhor, o Selam, conseguiu alinhar o tubarão com um isco, com uma espécie de um laço, Ok. que tem uma peça de madeira, em forma mais ou menos de hélice, que passou na cabeça do tubarão e que ele, ao seguir, foi atrasando, foi o cansando e mantendo à superfície. E por fim deu-lhe o golpe de misericórdia com uma lança. Ok. Estás a ver os cabelos todos brancos. 99% pai foram nesse dia. Apanham um susto de morte. Que estupidez! Qual foi a minha ideia de ir com ele
fazer uma coisa. Mas ele é que disse. Eu pensava, estou em boas mãos, ele está aqui há tantos anos a fazer isso. Depois lá comemos um bocadinho de tubarão no churrasco. Aham, E depois eu, como faço sempre, eu tiro fotografias, claro, mas eu acho que deve haver sempre reciprocidade, sempre, em tudo. claro. Nem que seja eu contar histórias aos monges tibetanos em Taxilumpo, Uhum, num sítio qualquer perdido neste mundo, tem que haver sempre reciprocidade. claro. E então eu tiro fotografias, mas também tiro com Polaroid e ofereço Hum, à pessoa. isso é E ele diz, interessante. ótimo, sim, eu sei, anda cá ver. E então espero que ainda esteja lá, Uhum, que esta é uma das medalhas da minha vida. Ele pegou na fotografia Polaroid, onde estávamos nós abraçados, claro, uhum. e foi pôr lá dentro da sua cubata, com um coisinho espetado, ao lado de outra Polaroid, Hum, onde estava o Tselam, abraçado, com o comandante Jacques Cousteau. E eu uau, estou ao lado. uau, Peter. Que Isso para história. mim é uma das medalhas da vida. Mas eu disse que ia contar mais uma historinha muito curta sobre a Papua Sem Nova pressa. Guiné. Eu tô aqui a navegar contigo nessas Então histórias. vamos lá. Então tem a ver com a diversidade. Há, como eu referi, mais de 700 línguas na Papua Nova Guiné. E eu estava nas montanhas, nas altas montanhas, nas islands da Papua Nova Guiné, e existe um encontro de tribos que se chama o Sing Sing, em que Uhum, vêm de várias zonas, é uma vez por ano, e eles têm uma competição em que estão todos com as suas com os seus tocados e com as suas pinturas de guerreiros, etc. E dançam e fazem uma parada, e há uma competição que hoje é muito saudável e benigna, mas há uns anos atrás não era. ok. Eu devo dizer que eu tinha estado na Papua Nova Guiné uns anos antes Uhum, disto, desta que eu vou contar agora, aí uns 8 ou 9 anos antes, e tinha estado numa aldeiazinha perdida lá nas montanhas, e estava lá com este grupo de pessoas. E então, mas isto era longe, 8 anos ou 9 anos depois, estou eu neste Sing Sing, e vem um grupo de pessoas, uhum. todas com as lanças e a cantar, com os tocados que parecem um Napoleão. Ah, Se perguntares, encontras logo Montagan e os Uli, a tribo dos Uli, que tem um tocado que parece feito do tempo do Napoleão, mas que é uhum. verdade, toda a família contribui com o seu cabelo para o tocado do Ah, guerreiro. ok, ok. Portanto, podes imaginar, eles têm 3 ou 4 mulheres, todas carecas, e os filhos todos carecas. O único que não é careca quer dizer, se calhar também é careca. Tem um tocado incrível com o cabelo de toda a família. Ok. Então vem uma formação incrível a passar por mim com as lanças, e eu, oi, transido, e de repente um deles começa numa algaraviada enorme, levanta os 2 braços, atira fora a lança e vem ao pé de mim, olha para mim e começa a falar muito rapidamente comigo, e de repente, grande abraço. Que surpresa. Eu tinha estado na aldeia dele 9 anos antes e ele reconheceu-me. Claro, Olha. foi tão íntimo que, imagina, metade das pinturas corporais dele passaram para mim. Aham. Eu ainda hoje tenho uma camisa que usei na altura, que mesmo lavando tem uma mancha de tinta que foi ele que me passou. Queres alguma coisa de maior coração, de mais íntimo, que passar a metade das pinturas corporais de uma pessoa para a outra? É. Que beleza! Eu acho que isso, essa linguagem do afeto, digamos assim, a linguagem, vou usar a palavra que deve ser usada, a linguagem do amor, ela transcende as culturas, transcende os idiomas, né? Transcende as diferenças Sem sociais, dúvida. né? Principalmente quando eles sentem que existe a priori em mim o respeito pelos outros. Sempre. Claro. Somos seres humanos, como há bocado estavas a dizer, e é exatamente o que eu penso. Somos iguais, olhos nos olhos. Eu olho sempre olhos nos olhos. Qualquer outro povo pode ser mais tecnológico, menos tecnológico, mas somos pessoas. E gostava de partilhar contigo uma pequena peripécia, que é, Claro. nos primeiros dias mesmo, tu estás com os Azarougs, ou parecem extraterrestres. Estamos a falar Hum, também de exploração espacial, parecem mesmo extraterrestres. A Azaro, com 2 Zs, ok. procurarem, então eles
pintam o corpo todo de cinza e têm umas carantonhas feitas em uma espécie de barro Uhum. que parecem mesmo extraterrestres e põem uns bambus como se fossem umas unhas muito grandes e parecem mesmo extraterrestres. E esta diversidade eu só consigo ver no primeiro dia. Hum. Porque se tu estás com o povo, com aquele grupo, alguns dias, ao fim de um dia, 2 dias, tu já vês quando eles tiram o- Uhum. as caras, os Sim, olhos, sim. as crianças, tu já não consegues ver a diferença. Tu vês Hum. pessoas. Claro. Tu vês pessoas. É uma coisa que se nota muito. Eu adoro fotografia e fiz muitas exposições de fotografia para partilhar com os outros a beleza do mundo e também Uhum. a possibilidade do encontro. Uhum. Somos todos pessoas, as diferenças não são nada relevantes. Uhum. O essencial é esta proximidade, a possibilidade desta comunhão, deste encontro entre as pessoas. Então, ah, eu gosto muito do retrato próximo Ok. e eu estou sempre presente. Porque se tu vires por exemplo, um livro meu de fotografia, Uhum. eu estou sempre lá, como na pupila dos olhos deles, eu estou de pernas para o ar, mas eu estou sempre de pernas para o ar em tudo o Uhum. que faço na vida. Uhum. Portanto, lá estou eu de pernas para o ar, eu nos olhos das pessoas. Uhum. Isto foi-me chamado a atenção por uma pessoa que estava a ver uma das minhas exposições de fotografia. Disse: Você está em todas as fotografias que está aqui nesta aula. Hã? É o estilo? Não, 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 está mesmo. E foi mostrar: Olha, está a ver, está ali na Está pupila. mesmo? E estava mesmo ali. É Olha, incrível. é incrível. Eu acho que quando a gente, então, nós percebemos melhor quem somos na proximidade com o outro, então, nessa, usando esse exemplo que deu, percebemos melhor quem somos nessa relação com os outros e pensando aqui um pouco na característica do programa, que é ouvirmos as vozes e conhecermos um pouco mais as pessoas que estão por trás da astronomia, da astrofísica em Portugal. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Obrigado, sir. Mas hoje nós também temos uma coisa muito interessante, eu acho muito interessante, que é a tecnologia das pessoas se conectarem mesmo à distância. Então, a gente não sabe, mas pessoas vão assistir, vão ouvir esse programa e vão se conectar com Pedro e não tá muito provável, não vamos saber as reações todas, não vamos saber se alguma história foi mudada ou não por causa dessa conversa. Isso tudo pode acontecer. E se o Pedro então tivesse alguma dica, alguma algo a dizer para algum jovem que agora então pode estar em qualquer parte do mundo, pode estar a ouvir isso também um mês, um ano depois que a gente colocou esse programa, quando ouvir. E queria voltar naquilo que o Pedro está falando dos sonhos e que hoje o Pedro investiga aquilo que antes era alvo da, da, da curiosidade de criança. Tem alguma dica de para aquele que quer talvez seguir essa carreira científica, que tem curiosidade de coisas que estão aparentemente inalcançáveis, inatingíveis, mas pronto, teria algo a dizer assim para esse público? Com todo o prazer. Primeiro, claro que me podem contactar, serão sempre bem-vindos. Devo dizer, ligado à questão da tecnologia que hoje torna fácil nós comunicarmos com pessoas do outro lado do mundo, ainda há pouco tempo eu estive a dar uma palestra sobre astronomia e astrofísica para uma escola em Timor, do Ah, outro lado do mundo. Olha, perto da Papua Nova Guiné. uhum, Então, para Timor, do outro lado do mundo, e claro que eu tive que estar acordado às 2 às 3 da manhã, por causa da diferença horária, mas foi possível. E depois estive a mostrar aos miúdos, que lá era de dia, e mostrei na minha janela, estão a ver que é de noite. E para vocês, neste momento, aí é de dia. E foi possível eu partilhar um pouco das coisas que eu fiz com estes alunos da escola em Timor.
partilhando convosco todos as possibilidades de trabalharem nesta área. Claro que sim. Eu disse no princípio desta nossa conversa que o sonho comanda a vida. Nunca deixem os seus sonhos. E às vezes podem pensar, eu até queria fazer aquilo, mas a nota na matemática não vou assim tão boa. Não faz mal. Há sempre maneiras e cada vez mais a astronomia é uma ciência tão transversal que pode-se chegar ao tipo de estudos que nós fazemos, por exemplo, que eu faço agora de astrobiologia, que tem a ver com biologia, com química ou com outras áreas completamente diferentes. Ou até, por exemplo, geografia, Com com certeza. mapas. Que nós fazemos, Sim, eu inclusive. sei. E Exatamente, que nós fazemos. fantásticos. Portanto, é sempre possível, nunca desistam dos vossos sonhos. Nunca. Não tem que haver sempre um único caminho. Logo que a gente não desista dos nossos sonhos, há sempre muitas maneiras indiretas de chegar onde a gente queria. Pode levar um bocadinho mais de tempo, ou um bocadinho menos de tempo, mas isto não é a questão mais importante. A questão importante é nós irmos em direção aos nossos sonhos e é sempre possível. Acreditem em vocês e acreditem nos vossos sonhos. E há um novo paradigma. Agora, puxando a brasa aos meus planetas, não é sardinhas. Eu não sei se há planetas sem sardinhas, não sei, nunca vi. Há um paradigma incrível, que é, quando eu era criança, nós ainda não sabíamos isso, que eu vou contar agora, que é, nos últimos anos, nós chegamos à evidência que praticamente todas as estrelas que nós vemos no céu, praticamente todas, mais de 90%, praticamente todas, têm planetas à volta. Pronto, quando virem à noite as estrelas, reparem, praticamente todas aquelas estrelas que estão a ver têm planetas à volta. E se calhar, em algum daqueles planetas que está à volta de uma estrela que nós estamos a olhar, se calhar há vida, não sabemos, não vimos ainda evidência disso. E se calhar está alguém senciente, consciente, a olhar para o céu e a ver as estrelas, se calhar a ver o nosso Sol, e nós estamos ligados pelo olhar. Nós estamos a olhar para ele e ele de volta a estar a olhar para nós. E, portanto, o novo paradigma é esse. Nós vivemos debaixo de um céu cheio de planetas. Milhões e milhões de planetas. Não sabemos se há vida ou não, mas vamos procurar. E venham daí que nós precisamos, que venha há muitos, há trabalho para todos, precisamos de ajuda. Vamos a isso. Olha, Pedro, para a gente caminhar para o final, eu também tenho mantido algum contato com escolas e também dei algumas palestras para escolas das quais eu não tive a oportunidade de estar presente, mas foi online. Uma delas é o agrupamento de escolas Pero da Covilhã, a escola básica de Santo Antônio, e eu pedi ajuda deles para que as crianças mandassem algumas perguntas aqui para os convidados. E vou preservar o nome da criança, é claro, mas ela tem entre 7 a 9 anos, e então é da Covilhã. E o desafio, Pedro, é que você possa responder essa pergunta para a linguagem dessa criança. Então, eu sei que no dia a dia estamos tão imersos em termos técnicos, mas a pergunta é, se você puder responder para uma criança de 7 a 9 anos, o que é o sistema solar? Então, uma criança numa escola na Covilhã, isto tem tudo a ver com a astronomia, porque na Serra da Estrela, estrelas, astronomia, já estamos ligados aqui com certeza. Então, o que é o sistema solar? É muito incrível. E eu vou começar de uma forma horrível, desculpem lá, que é, as estrelas são como nós. Elas nascem, vivem, mas também morrem. E quando morrem, desagregam-se nas suas componentes, no pó de estrelas. Portanto, desagregam-se em gás e poeira e depois deixam esse legado que ao longo da sua vida as estrelas tiveram a construir material que é mais complexo, mais parecido com aquele que faz parte de nós. E então o que acontece é que numa segunda fase voltam-se a aglomerar, voltam-se a juntar outra vez e formam geralmente novas estrelas.
E à volta destas estrelas, a certas distâncias, vão-se aglomerar outras partículas que formam planetas. Então, sistemas planetários, que é algo que eu estudo, existem imensos, como eu estava a dizer há pouco, por todo o universo, por todo o cosmos. Há um número infindável de sistemas planetários no universo. Mas há um especial, que é, há uma estrelinha, que não é uma estrelinha das que se formaram da primeira vez, é uma estrelinha que já é resultado de outras estrelinhas, como os nossos antepassados que morreram noutros tempos, mas que deixaram o seu legado e as suas memórias para nós. E é desse legado astronómico que se voltam, ou que se voltaram a formar, a concentrar-se, a aglomerar-se e a formar novas estrelas com planetas à volta. E essa estrelinha que eu estou a falar agora, especial, é especial para nós, chama-se a estrela Sol. E à volta desta estrela Sol formaram-se a certas distâncias aglomeração de outras partículas que formaram os planetas, como o Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra. E este grupo de planetas que andam a andar à volta, como se estivessem a dançar, estão a andar à volta da nossa estrela Sol, este nosso grupo, que é o nosso quintal astronómico, chama-se o Sistema Solar. Eu não consigo imaginar a resposta melhor. Ficou claro para mim, acho que para quem fez a pergunta também ficou claro. Aprendi, olha só, por isso que os momentos de partilha são importantes. Eu já estou na astronomia há muito tempo, estou terminando o doutoramento, mas o modo como você falou algumas coisas foram diferentes do modo que eu tinha já ouvido sobre essas coisas. E isso já também acrescentou para mim. Espero que também essa conversa possa ter acrescentado algo para você, porque para mim foi um prazer enorme estar aqui. A ciência é uma partilha, aliás, não se faz ciência sozinho. Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, por causa exatamente do que tu disseste. Este momento de partilha, nós somos sempre mais do que o somatório das partes, porque há sempre algo na partilha que nos engrandece a todos. E essa é uma das razões. A arte é muito semelhante a isto. Eu acho que a música e a arte em geral, a literatura, a poesia também tem esta questão, mas na ciência isso também existe, que é quanto mais partilha se fizer, mais nós elevamos os nossos espíritos em conjunto. E, portanto, é muito importante nós colaborarmos uns com os outros. Muito bem, Pedro. Quero então agradecer a disponibilidade de ter vindo participar aqui dessa nossa conversa. Grande prazer. Quero então parafrasear uma frase para mim da maior pessoa que já pisou nesse planeta Terra, que é que devemos então amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que lindo. E eu acho que isso, quanto astrônomos, nos faz perceber que, ok, somos pequenos, mas tamanho não é documento, na verdade. Por mais pequenos que somos, há sempre um grande ser humano por trás, que a base é esse respeito mesmo que você contou. Começamos no mesmo comprimento de onda e vamos acabar além do mesmo comprimento de onda em fase também. Que lindo. Pois é. Obrigado, Pedro. Foi um prazer. Obrigado, Davi. Obrigado. Esse programa, o Voz do Cosmos, só foi possível graças ao patrocínio da Agência Espacial Portuguesa e aos demais apoiantes que acreditaram nesse trabalho. A todos vocês, muito obrigado.